Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse nosso vídeo que é muito top. Primeiro nós vamos trazer uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva, deixando claro porque está feliz. É isso aí, Luiz Inácio Lula da Silva deixando claro porque está feliz. E logo em seguida, a gente vai trazer, claro, a vice-prefeita de Cuiabá, vice do Bruninho, bolsonarista aloprado, que chega a dizer que cansou de chorar de tanto insulto e que agora está na hora de reagir. Ele expõe o cara de forma impressionante. Vamos fazer o seguinte, por gentileza? Meta o dedo no like e vamos começar com essa fala do Lula, que é uma fala que o Brasil todo precisa escutar e eu espero muito contar com a sua boa vontade para passar adiante, tá certo? Vamos nessa. Vamos começar com o gigante Luiz Inácio Lula da Silva e depois a gente vai para esse desabafo da vice-prefeita de Cuiabá, que é impressionante. Vamos nessa? Vamos lá. Mas eu vou repetir porque eu estou muito feliz. Ou seja, primeiro a gente dizia que era preciso ter estabilidade fiscal. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade econômica. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade jurídica. Depois a gente dizia que era preciso ter estabilidade social. E, por fim, a gente dizia que era preciso ter previsibilidade para as coisas acontecerem. É isso que nós estamos fazendo, através do nosso ministro da Fazenda, sem fazer nada escondido nem nada à meia-noite. É tudo à luz do dia e tudo conversado com o Congresso Nacional. Acho que o Congresso Nacional nunca teve tanta reunião com ministros brasileiros, sobretudo com o ministro da Fazenda, como tem agora, para aprovar as coisas. E, pasmem, para aqueles que acreditavam que as coisas não iam dar certo, porque a extrema-direita tinha eleito muito deputado e nós poucos deputados, nós conseguimos aprovar 99% de tudo que o governo mandou de interesse econômico para o Congresso Nacional, a começar pela reforma tributária que ninguém acreditava que fosse possível ser votado, porque a reforma tributária sempre era votada em época de regime autoritário, não em época de democracia. E nós conseguimos essa proeza, conversando com o Congresso Nacional, conversando com a Câmara, conversando com o Senado, conversando com os partidos, nós terminaremos o ano. O Haddad deve estar muito feliz, porque tudo que ele disse que ia me entregar para provar que esse país trata com seriedade a economia, está entregue. E ontem foi aprovado as últimas coisas. Ou seja, o que vai acontecer é que daqui para frente, quando alguém ganhar esse país e for governar, ele vai pegar um país com outro jeito, sabe, de governança. Esse país vai ter uma política tributária mais equilibrada, em que não será apenas a classe média, a classe trabalhadora e os que ganham menos que paguem imposto de renda, que está mais ou menos repartido entre a sociedade o pagamento dos tributos nesse país. Bom, eu poderia dizer que, quando eu falo, eu digo o seguinte: nós estamos hoje com a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós estamos com a maior massa salarial, sabe, do Brasil. Nós estamos com o menor nível de desemprego da história do país. Nós estamos no menor nível de pobreza da história do país. Nós tiramos o país da segunda vez, sabe, do mapa da fome. Nós estamos pela primeira vez fazendo com que um processo de inovação crie uma nova indústria nesse país, dirigida pelo nosso ministro da Indústria e Comércio. Nós estamos batendo o recorde de produção agrícola e estamos batendo o recorde também de fluxo no comércio exterior. Somos o segundo país
em recebimento de investimento direto, só perdemos para os Estados Unidos. E o que mais falta fazer? Falta a gente começar agora a discutir qual é o salto de qualidade que nós temos que dar para que a gente possa tirar o país de ser um país em desenvolvimento e se transformar num país rico. Depende única e exclusivamente de nós. Pois é, meus amigos, sensacional Luiz Inácio Lula da Silva explicando aí porque está feliz, né? E conseguiu realizar tudo aquilo que ele planejou junto com a sua equipe econômica. Meus amigos e minhas amigas, não esquece de meter o dedo no like não. Se você quiser dar uma força para o canal, não esquece, abaixo desse vídeo tem um botãozinho chamado Valeu, Obrigado, que você pode clicar nele, pode mandar aquela força para o nosso canal. Outra maneira pela qual você pode dar uma força, essa é mais direta, é através do nosso QR Code ou do nosso Pix, que está aparecendo aí na tela. Nós estamos na luta para batermos uma meta, né, nesse final de ano. Afinal de contas, as despesas dobram esse final de ano. Se você puder dar uma força, se você quiser e puder, você pode usar aí o nosso número do Pix e o nosso QR Code para mandar aquela força para o canal. Estamos perto de bater a nossa meta, já ultrapassamos metade e a gente conta com vocês, tá certo? Agora vamos, meus amigos e minhas amigas, né? Vamos para esse relato dessa vice-prefeita de Cuiabá, e é simplesmente inacreditável como esses bolsonaristas tratam as mulheres. Vamos nessa? Chorar. Eu cansei de ser exposta. Qual foi o momento que houve essa ruptura? Lidar com o poder não é fácil. E quando tem uma pessoa imatura lidando com o poder, a gente traz um estranhamento a forma como muitas vezes ele lida com isso. Essa ruptura eu enxerguei assim de forma muito clara no dia 29 de outubro, um dia depois da campanha, quando eu perguntei ao Ananias o que eu deveria fazer ali, né? E agora, ganhei uma campanha e tal, o que eu faço? Vai para casa. Essa foi a resposta que eu ouvi. Eu falei, o quê? Vou para casa? Eu não vou para casa. Vocês vão para casa? Né? O prefeito vai para casa? Você vai para casa? Não vou para casa. O que é para fazer agora? Que era o momento da transição, né? Então aquilo ali, eu já sentia algo tipo, espera, né? E quando a gente chamar, quando a gente precisar. Então não é assim que eles vão lidar comigo. Já te usei para o que eu precisava, agora te escanteio. Então não vai ser assim. E as coisas que não são ditas... Antes da posse? Antes da posse, né? Meu Deus. Então, naquele momento, eu só enfrentei essa frase e falei que não ia para casa, e bati o pé e permaneci ali dentro, fazendo, me entranhando na transição, né? Na transição de governo. E achei que eles mudariam. Mas não é assim, eles precisam de exposição, muitas vezes, para enxergarem que não é assim que se faz com uma mulher, não é assim que se faz com uma policial militar. Então, assim, tá no momento agora de enfrentar. E não é por mim, não, sabe? Eu cansei de chorar, eu cansei de ser exposta, e não, tá tudo bem. Ah, você tem que conversar, você tem que... Eu já fiz de tudo, gente. De tudo que era possível e necessário. E mesmo assim, internamente, nos bastidores, o respeito não nasceu. Meus amigos, que coisa impressionante e totalmente acreditável. Nós conhecemos essa turma, nós sabemos exatamente como eles agem. É impressionante. Não falha um. Todo bolsonarista tem a mesma estratégia, o ódio pelas mulheres. Gostou dessa informação? Por gentileza, mete o dedo no like. Deixa seu comentário e passa adiante. Não esquece não. Se puder dar uma força pro canal, a gente agradece. Valeu, gente. Brigadão. Tchau.